Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano, né? Hoje é dia 26 de março de 2024. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça que eu diminua, amém? Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu entro na Tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Senhor Deus, se eu pequei no pensar, no falar, no agir, que o Senhor possa tomar a minha mente, meu coração, levar cativo a Ti. Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, que o Senhor venha guardar, Pai, o meu lar, os meus filhos, o meu esposo, tudo aquilo que o Senhor tem me emprestado nessa terra, que o Senhor possa, Pai, me ajudar a cuidar. Deus, eu apresento também, Pai, a vida daquele que vai estar do outro lado ouvindo essa live, ouvindo, Pai, essa palavra, que o Senhor possa estar indo de contra, abençoando, guardando, livrando. Se tiver alguém desempregado, que o Senhor possa estar abrindo a porta. Se tiver uma mãe solo, que o Senhor possa estar ajudando, estar fortalecendo, Pai, no caminho. Em nome de Jesus, abre as portas, sustenta, fortalece, corta o laço, quebra o arco, faz as obras das trevas, Pai. Toda a armadilha de Satanás contra a vida das famílias, Pai, dos lares, seja desfeita em nome de Jesus. Tira a mulher estranha, o homem estranho. Aquele pai de família que está desempregado, abre a porta, Pai. Deus, aquela pessoa que está precisando de uma resposta, que o Senhor possa estar enviando neste dia, uma resposta do INSS, uma resposta, Pai, do hospital. Visita, Pai, ali as alas, a ala psiquiatra, Pai, dos hospitais. Quantas pessoas com depressão, quantas pessoas com ansiedade, que o Senhor possa estar visitando nesse dia, Pai. Visita também, Pai, as UTI neonatal, visita Aramanda Suda e Comandar Aramanda, os nossos idosos nas casas de repouso, visita, Pai, aquele que precisa de um milagre neste dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Visita também os três poderes do nosso país, executivo, legislativo, judiciário. Visita, Pai, as prefeituras, os estados. Visita, Pai, as cidades, os municípios. Visita os nossos governantes, Pai. É o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra que você colocou no meu coração está em Provérbios 15, né? É uma palavra, assim, bem de... Como eu posso dizer? De conselho para mim e para você. Principalmente para mim, né? Tipo, tá falando, né? A palavra do Senhor diz assim, Provérbios 15. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas o que acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os sentimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais o coração dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir e busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se da sensatez. Todos os dias dos oprimidos são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre bem em festa. É melhor ter pouco com temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verdura na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinho, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem do entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar respostas apropriadas é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. O caminho da vida conduz para cima. Quem é sensato para que ele não desça à sepultura? O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas mantém intacto o limite da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca do ímpio jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração do justo. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Aleluia, glória a Deus, né?
Que coisa linda, né? O temor do Senhor, a humildade antecede a honra, a sabedoria vem com humildade, isso é muito lindo, né? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigada por essa palavra que o Senhor me deu hoje, Pai. Falou muito no meu coração. Eu acordei, o Senhor falava no meu coração, né? Muito. Que a resposta branda acalma a fúria. Então, essa é a palavra. E o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Te peço nessa hora que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações e que eu diminua, que o Senhor cresça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Então, essa é uma palavra de sabedoria, né? Provérbios é sabedoria, né? Ensinamento. E essa palavra vem falar muito comigo e com você neste dia, principalmente comigo, né? Muito comigo. Porque ela fala bem assim, a resposta calma desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira, né? Quantas vezes a gente vê que uma resposta mal dada em um momento não certo provoca até a morte, né? A gente vê muito isso no trânsito hoje em São Paulo, em lugares que a gente vai, fulano fala uma coisa, atravessar do outro já entende de um jeito, pronto, já é motivo de causar a morte, né? De coisa, a pessoa tipo esquenta a cabeça, ela acaba perdendo a vida dela e do outro também, né? São famílias que choram. Mas então Deus está mandando a gente ter o quê? Né? Acalmar, né? É uma resposta calma, desvia o furor, mas a palavra ríspida fazer, né? Desperta a ira. Então a gente tem que ter palavras contrárias, né? Se alguém vem com fúria, a gente ir ao contrário, porque aí quebra, né? A pessoa tá esperando que você vai gritar, vai falar, você falou o contrário, quebrou, e o inimigo ele é envergonhado das nossas vidas. E isso tem que ser tem que ser trabalhado, né? Porque às vezes é no automático. É no automático mesmo, né? Um dia desse eu atravessei na rua e o cara. E eu tava errado, eu estava na rua. E o homem passou e ele falou, ai, não sei o que. Eu falei, ai, moço, vai, né? E aí depois, quando eu cheguei na calçada, eu falei assim, meu Deus, olha o que eu falei pro homem, né? Não deveria ter falado, mas falei, né? Não falei um palavrão, mas eu falei algo que eu sei que desagradou a Deus, né? Porque depois eu senti o temor do Espírito Santo, né? E aquilo me deixou mal, né? Eu falei, meu Deus, pior que eu não vi nem a cara do homem direito, eu nem lembro. Falei, se eu visse, eu ia pedir desculpa, mas foi algo automático, né? Então é isso que o inimigo ele quer uma brechinha só pra gente falar coisas que não era pra falar. A gente vê isso aí, quando Davi, ele foi pedir pra Nabal, né? Pra ajudá-lo, e Nabal foi super grosso. Quem é Davi? Que não sei o que, não sei o que, né? Mas a gente vê que a sua esposa Abigail, ela foi uma mulher apaziguadora. Ela foi lá na frente, né? E pediu perdão, por causa que seu esposo era um homem de Belial, né? Então aí Davi deixou de destruir toda a família de Nabal, desde criança aos velhos, por causa de Abigail, que foi uma mulher sábia. Então nós temos que ser mulher sábia no nosso lar. Né? Se seu esposo faz alguma coisa que não agrada a Deus, você não pode acoitar, é esposo, é filho, pode ser quem for. Igreja, eu tenho isso aqui comigo aqui em casa, eu não aceito. Se meu filho estiver errado, ele não tem meu apoio, minha filha também, meu esposo, ninguém tem apoio, não adianta, né? Bem que falar, vamos ponderar, né? Nem aquilo que é razão para você é razão. Então, vamos ponderar? Vamos ver direitinho, né? Então, assim, eu não fico. Pode ficar com raiva, espernear, não fico. Aqui em casa eu não dou mole, né? Porque eu tento ser assim, sempre numa balança justa, né? E é muito complicado, né? Quando acontece esse tipo de coisa. Aí fala assim, a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca do tolo derrama insensatez. Você é tolo, né? Você vai ficar falando coisas que não convém, que não agrada a Deus, né? Palavras torpes, não dá. Mas por que não? Porque o Senhor fala no 3 aqui, porque os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Deus está em todo tempo nos observando, né? E é muito importante a gente ter em sã consciência de não é porque ninguém tá vendo. É porque você tem temor do Senhor, e o temor do Senhor é princípio da sabedoria. Eu não vou falar, porque eu amo a Deus. Né? Porque se Deus, ele sonda o meu e teu pensamento no mais íntimo, né? No mais íntimo do nosso amado, então imagina, né? Então temos que ser sempre coerentes, sempre, sempre, né? Ele diz bem aqui assim, o falar amável é a árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito, né? Por quê? A gente tem que ter um falar amável, falar enganoso esmaga o espírito, por quê? Né? Especialmente é um falso testemunho. Quantas pessoas levantam falso testemunho contra o outro? No tribunal, onde você mora, na rua. Gente, eu mesma já fui vítima de falso testemunho, né? Então, e eu já passei por situações assim por causa de mentira, de falso testemunho. Então, é terrível, né? Mas, por causa do falso testemunho, ainda eu fico aqui no 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando atentamente os maus e os bons.
né? Então Deus, ele viu, ele ouviu todos os planos né, da pessoa mentirosa, falsa, né, a pessoa maligna. Deus, ele vê todas as coisas. Então, assim, o insensato faz por causa da disciplina do seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela a prudência. Quantas pessoas insensatas, o pai fala, ó, não vai ficar com fulano, não anda com ciclano, né, não usa droga, não bebe, mas vai lá. Aí cai no laço passarinheiro, né? Quantas pessoas que estão nas drogas por curiosidade, por desobediência, na bebida, na prostituição, ou faz um mau casamento, ou coisas que não agradam porque não ouvir o seu pai, não ouvir a voz de Deus, né? Isso é muito triste, né? Quantas pessoas a gente vê que Deus não tá de acordo com a situação, mas a pessoa, ela quer, ela vai e faz. Paga o preço, minha linda, paga o preço bonito. Diz assim, a casa do justo contém grande tesouro, mas o rendimento dos ímpios lhe traz inquietação. Por que na casa do justo contém grande tesouro? Porque na casa do justo, a gente não vai fazer aquilo que é errado, você entende? Você não vai ajuntar tesouros às custas do outro. Você não vai roubar, você não vai enganar, né? Porque a gente tem que ter o tesouro no céu, né? Muita gente acumula tesouro para si com propina, com roubo, com engano, com calúnia. Deus não tá nesse negócio de jeito nenhum. Não tá, não tá, né? Uma hora a casa cai, né? Você já viu aquela pessoa que fala assim, nossa, fulano ficou rico de uma hora para outra, tem isso, daqui a pouco você vê fulano na miséria, né? É um dinheiro sujo, né? Deus não se agrada. A palavra dos sábios espalha conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim, né? O coração do tolo não é assim, né? Então é bem complicado, né? A palavra dos sábios espalha conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim, né? Então, se você sabe, você vai dar conselhos bons, você vai dar bons conselhos, né? Mas também isso aqui vai muito da índole da pessoa, vai muito do caráter da pessoa, né? Porque mesmo antes, sem conhecer Jesus, eu sempre gostei daquilo que era certo. Mesmo eu sendo da pá virada, mas eu gostava. Eu sempre tive isso comigo, da minha pessoa, né? Mas tem gente que tem a tendência a chamar os outros para fazer as coisas erradas, e não é legal, né? Deus, ele cobra. E a balança do Senhor é justa, ela não é enganosa, né? Quando a pessoa incita, vamos fazer isso, fazer aquilo, depois que a casa cai, depois que dá tudo errado, ele se faz de vítima. É triste, igreja, é triste. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo agrada. Quanto sacrifício de ímpios, né? Pessoas achando que tá agradando a Deus e não tá, né? Tá fazendo sacrifícios que não agrada a Deus. Sacrifícios de tolo, né? A gente pode lembrar, sabe de quem? De Saul. Quando Samuel falou assim, eu vou voltar para sacrificar para... não. De Amaleque, né? Deus manda ele destruir os amalequitas, ele traz o rei de Amalequita, de Amaleque, e ele traz os bois para sacrificar a Deus, né? E Deus, aí onde Deus fala assim, no sacrifício, né? De tolo, é melhor obedecer do que sacrificar. Então Deus, ele quer o quê? Uma oração, ele quer a justiça, ele quer a coisa certa. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas quem busca a justiça, o Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Temos que ser justo e correto em todo o tempo, né? Deus, ele detesta o caminho dos ímpios. O caminho do ímpio é terrível. O ímpio sempre vai fazer o que é errado, sempre vai querer denegrir, sempre vai querer ser o certo, sempre vai querer ser o bom, vai roubar, vai enganar. E Deus não está nesse negócio. Deus, ele fala assim, há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. Quantas pessoas desprezam o caminho do Senhor, que é o caminho reto? Fala para mim. Quantas pessoas preferem estar na mentira, no engano, na soberba, mas despreza aquilo que é reto, né? Aquilo que é certo aos olhos do Senhor? Quantas, né? Ele diz assim, a sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens, né? Então, tudo está aberto, tudo, nada fica escondido diante de Deus, né? Nem mesmo a sepultura, o mundo do além, nem mesmo, né, nada é inacessível para Deus, tudo é acessível para Deus, tudo, né? Ele, portanto, é quem conhece os segredos mais íntimos do homem, acabamos de falar. Ele conhece o meu pensamento, o teu pensamento, ele sonda a minha mente, a tua mente. Entendeu? Deus, ele sonda, né? Então, assim, ele não deixa ninguém sem resposta, porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher, né? Então, nós temos que ter sempre isso em mente. A gente vê de Davi, você lembra de Davi? Quando Samuel foi na casa, foi ungir, né? Foi lá na casa do pai de Davi. E quando ele chega lá, né? Ele faz o quê?
A palavra do Senhor diz que ele chega lá na casa do pai de Davi, e ele começa a olhar para a aparência, né? E aí é muito interessante que ele diz assim, ah, com certeza é esse aqui, né? Aí Deus fala com ele assim, no 16:6, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza este que o Senhor quer ungir. Ele olhou a aparência de Eliabe, né? Olhando a aparência, mas... E é tão interessante que ele olhou pela beleza, por Eliabe ser o mais velho, do filho de Jessé, sei lá, não consigo entender o porquê, né? Mas o homem, ele olha muito... Infelizmente, o homem, ele olha muito a aparência, o estereótipo, né? Mas Deus, ele vai e simplesmente ele vai assim e ele quebra, né? Ele quebra Samuel, né? Ele quebra Samuel, que ele diz bem assim, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, Deus, ele vê o meu e o teu coração. Isso é muito interessante, né? A gente tem que estar sempre atento a isso, né? O homem, ele olha a aparência, se você tem um cabelo grande, se você tem um cabelo bom, se você é negro, se você... Não, mas Deus não, ele olha o coração. E isso é muito importante nos dias de hoje, sempre foi importante, né? Porque Deus, ele não vê como o homem vê, né? E isso, nossa, gente, isso, nossa, eu fico assim muito, né? Às vezes eu paro assim e falo assim, meu Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor não vê como o homem vê, né? Mas ele fala aqui, quanto mais o coração dos homens, então ele vê tudo. O zombador não gosta de quem o corrige, mas nem procura a ajuda do sábio. Tem gente que quando você vai falar alguma coisa, não, fulano não faz isso, que é errado, nossa, ele fica todo estressado, né? Fica todo nervoso. Mas a palavra do Senhor diz aqui, né? O zombador não gosta de quem o corrige. E Deus vai corrigir sempre, né? A gente vê que em Jó 3, Jó passou por uma situação a qual Jó, ele foi, como eu posso dizer assim, ele foi humilhado, foi, nossa, foi terrivelmente de uma tristeza, né? Tava angustiado de espírito, Jó, coitado. Ele tava muito mal, né? E a gente vê que esse zombador aqui, a gente vê que ele gosta sempre de zombar, de estar certo, mas Deus, ele vê todas as coisas. No 13 diz assim, a alegria do coração está expressa no rosto, mas o coração angustiado é um primo espírito, né? Lembra? Jó, ele ficou todo entristecido com tudo que ele passou, né? A situação de Jó, né? Mas ele não rejeitou a Deus. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Quantas pessoas se alimentam daquilo que é insensato? Quanto? A gente está no tempo hoje em dia que a tecnologia está nas mãos e a gente vê tanto besterol que eu falo, meu Deus do céu, né? A gente está na geração de adolescentes que eles sabem tudo de internet. Mas na hora de falar e escrever, tá só por Deus, né? Só Deus tem misericórdia. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa, né? Todos os dias do oprimido são infelizes. Então, tem gente que se sente oprimida, inquieta, todo tempo, sabe? Tem gente que, nossa, vive triste, angustiado, né? Infeliz. Mas a gente tem que ter um coração bem disposto, estar sempre em festa. Então a gente tem que estar sempre disposto, sempre alegre, né? Não vou dizer que tem dia que você não tá chateado, tá triste assim, mas saber que o nosso galardão tá no Senhor, né? É do Senhor que vem o nosso socorro. Diz assim, melhor é ter pouco, aqui ó, todos os dias eu penso assim, melhor é ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Quantas pessoas desonestas, né? Quantas pessoas que faz o mal e fica se escondendo, sabe? Por quê? Porque tá devendo, né? Como diz aí no mundo. Né? E a gente não pode, a gente tem que andar livre, sabe? Primeiramente que a consciência é livre. E aí Deus, ele vai nos abençoar. Em nome de Jesus. Então, gente que faz coisa errada fica inquieta. E o pior é que a maioria das pessoas que fazem coisa errada, além dela ficar inquieta, ela prejudica o outro. Sabe por quê? Porque ela vai esconder o erro dela. E para isso ela não tem pudor em mentir, em enganar, em fazer qualquer maldade, até matar, né? A gente viu Davi esses dias. É melhor ter verdura na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio.
Quantas pessoas pobres, humildes, têm paz? E aquelas pessoas ricas não têm paz, né? Vive só com segurança, com... ainda mais quando é coisas ilícitas, né? É com segurança, é com isso, é com aquilo, mas Deus, ele vê todas as coisas, né? Glória a Deus por isso, né? Então, esse é o nosso Deus, né? Então, assim, porque a carne era considerada e é considerado um artigo de luxo até hoje, né? Então, é bem complexo. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Quantas pessoas é irritável, né? Mas Deus, ele quer pessoas pacientes. Olha, eu já fui estressadinha. E às vezes eu me estouro com facilidade. Eu falo assim, meu Deus do céu, que isso? Né? Mas aí tem hora que eu falo assim, não, eu vou segurar. Né? Mas tem hora que a gente estoura, tem hora que eu falo assim, gente, que isso? Né? Você vai indo, você vai indo, você vai indo. Você fala, meu Deus, eu falei. Eu não queria falar, mas eu falei. Mas fulano me irritou tanto, pai, que eu falei. Sabe de quem que eu lembrei agora? De Moisés, que era um homem manso. O povo encheu tanto o saco de Moisés. Tanto, tanto. Moisés já tinha passado tanto tempo ali no deserto, quase 40 anos com aquele povo, o povo teimando. Aí Deus manda Moisés falar com a rocha, ele é Arão, e Moisés fere a rocha. Né? De tanto que o povo azurou Moisés. E tem hora que não é fácil. Não é fácil, mas a gente tem que manter, né? E manter-se na posição, sem se explodir, tem hora que não é fácil. Nossa, demais. Né? Que às vezes eu falo, ai, menino, que isso, que aquilo. Aí depois fala, ai, eu tava errada. Ai, desculpa. Nossa, você tá pedindo desculpa, mãe? Falei, não, mãe, tá pedindo desculpa, a mãe tava errada. Então, fica até meio que coisa, né? Mas aí eu falo, ai, desculpa, filha, você tava certa. A gente tem que reconhecer, né? Ele diz assim, o caminho do preguiçoso é cheio de espinho, mas o caminho do justo é uma estrada plana, né? Quantos preguiçosos, né? Quantas pessoas, né? Que é preguiçoso e é duro, viu? Porque o preguiçoso, ele quer ter as coisas, mas ele não quer trabalhar, né? Ele quer ter as coisas, mas ele não quer trabalhar. Ele quer tudo fácil. E aí, quando ele vê alguém progredindo, ele ainda fica com raiva, viu? Fica com raiva. Nossa, como que fulano tem as coisas e eu não tenho? Vai trabalhar, preguiçoso, vai ter com as formiguinhas. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe, né? Quantos filhos sábios, né? Quantos? Muitos. Quantos filhos tolos, né? Em todo lar, infelizmente, tem um tolo e um sábio. É muito difícil ter todos tolos, todos sábios, mas sempre tem um que é mais sábio, né? Que ouve, que entende, né? Que dá alegria à sua mãe, que dá alegria ao seu pai. O filho tolo sempre vai estar fazendo aquilo que a mãe fala que não pode, ele faz, né? E o sábio, ele dá alegria porque ele obedece. A, a gente pode ver do filho pródigo, né? Um tolo e o sábio, né? O tolo pegou tudo, foi gastar e já era, né? A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão, entendeu? Gente sem bom senso faz as coisas e ainda acha que tá com a razão, né? Mas a gente que tem entendimento, a gente vai proceder o quê? Com retidão para glorificar a Deus. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros, né? Às vezes a gente faz plano e fracassa, mas porque a palavra do Senhor diz que do coração do homem, né, é os planos, mas é dele, né? É ele que dá a palavra final. A gente pode fazer mil planos, amanhã eu vou viajar, vou fazer isso e aquilo. E se Deus não tem isso preparado para você? Né? Os planos do coração do homem é uma coisa, mas a resposta é de Deus, né? Mas aqui fala assim que quando os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. A gente vê também, a gente pode lembrar aqui de Jetro, né? Sogro de Moisés, que falou assim, olha, levanta homens, conselheiros, homens, né? Líderes, para estar te ajudando. Ele ouviu o conselho de Jetro, seu sogro, então foi bem mais fácil, que ele passava o dia inteiro julgando o povo, né? E aí o seu sogro falou assim, ó, levanta líderes para julgar com você. E aí só aquilo que eles não conseguirem resolver que ele traga a você. Então você vai ser menos fadiga, menos cansaço, menos estresse para você. E ele obedeceu, né? Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom o conselho na hora certa. É tão bom a gente receber uma resposta de quem é sábio, né? Agora tem gente que olha que tem só a resposta perversa, né?
Então é muito bom a gente ter resposta sábia. O caminho da vida conduz para cima. Quem é sensato, para que ele não desça a sepultura, né? Aqui tá falando de salvação, né? Cima é salvação, né? Conduz para cima, logo da estrada plana, do caminho retidão, que leva a vida eterna, para que ele não desça a sepultura, né? Porque os que descem a sepultura não louvam a Deus. Então é hoje, é aqui que a gente tem que fazer as nossas escolhas, né? Não é depois. Depois que você morre, meu filho, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Vamos dizer assim claramente, né? Ou você vai para o seio de Abraão, ou você vai esperar no descanso do Senhor, né? Assim, o Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. Antigamente tinha mais cercas, né? E as cercas era demarcava, né? Ali a propriedade, né? E tinha muitos espertos iam e tiravam ali, colocava mais para ele, mas Deus via tudo, né? E Deus derrubava, Deus derruba, né? Porque nosso Deus, ele trabalha com limite. Tinha um limite que era da viúva e que não era. Então, assim, mas ainda tinha gente que tirava lá os marcos de demarcação para roubar, né? As propriedades. Mas quem tirava essas pedras estava furtando e muitos faziam isso. E hoje em dia não é diferente, né? Não é diferente, não, por causa de pessoas tolas, sabe? Pessoas espertas demais, né? Que quer ter lucro às custas dos outros, né? O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. Pensamentos maus, quantas pessoas com pensamentos maus? Fala pra mim. Muitas pessoas. Infelizmente, sabe? O avarento põe a sua família em apuro. Quem repudia o suborno viverá. Sabe de quem que eu lembro desse avarento aqui? Do pecado de Acã. Lembra que Deus falou que não era para trazer nada? Ele trouxe e escondeu na sua tenda. E ali ele, toda a sua tenda foi destruída, toda a sua família. Por quê? Porque Acã foi avarento. Não ouviu a voz de Deus, né? A gente tem que ouvir a voz de Deus. Se Deus falar não é não, sim. Vai teimar? Vai pagar para ver? Então paga para ver. Paga para ver. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra mal. Nossa, a boca dos ímpios. Tem gente que é a maldade em pessoa. Nossa. Tem hora que eu falo, gente, já lidei com tanto tipo de gente. Tô com 47 anos, vou fazer 48 agora em maio. Tem hora que eu falo assim, meu Deus, eu não acredito que eu vi isso, que eu já vi isso. Né? E eu sempre falo pra Deus, Senhor Deus, não me deixa ser desse jeito. Se um dia eu for assim, me mata. Me mata mesmo, sabe? Porque dá até... Nossa, não consigo, igreja, de verdade. Não me conformo com quem consegue fazer esse tipo de coisa. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Olha que lindo, o Senhor está longe dos ímpios. Nosso Deus está longe, mas ouve as orações dos justos. Então, Deus está longe de quem pratica a iniquidade, de quem faz o mal, de quem mente, de quem rouba. Mas a oração do justo ele ouve. Possa ser que Deus não responda a minha oração e a tua agora, mas tem um tempo certo. Desculpa, dele estar respondendo. No tempo certo haverá muita alegria, muito gozo da parte de Deus. Mas assim, um olhar animador dá alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos, né? Como assim? Como assim, né? Um olhar animador dá alegria, né? As boas notícias revigoram os ossos, né? Porque quando você tem alegria, você tem esperança, né? No coração, né? E as boas notícias revigoram os ossos. E aí você vai receber aquela notícia boa que você esperava, né? Nossa, eu esperava que meu esposo fosse liberto das drogas, meus filhos, eu queria que minha família se convertesse. Então, tenha alegria no coração e na hora certa seus ossos são vigorados, você vai ver a sua família salva, o seu lar servindo a Deus, você vai ver a prosperidade, você vai ver a cura, a libertação, né? Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Então, quanta gente tem uma repreensão construtiva? Muitas, né? Mas quantas pessoas têm uma repreensão destrutiva, né? Vamos supor, fulano, não faz isso, não mente, né? Não rouba, não engana. Não é legal, Deus não se agrada disso, tal. Aí vem na destrutiva. Mano, você é mó ladrão, você vai pro inferno, blá, blá, blá. Não dá. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si. Mas quem ouve a repreensão obtém entendimento, né? Quantas pessoas recusam a disciplina? Você vai disciplinar, você vai falar, fulano, não faz isso, não, porque não é legal. Nossa, a pessoa falta vir igual um Rottweiler em cima de você. Não, eu faço, tá? Você não manda em mim, quem você pensa que você é? Você quer ser bom? Quantas pessoas vêm assim, né? Mas Deus, ele tá vendo todas as coisas, né?
Então, ele tá falando assim, nós temos que ouvir a repreensão, que muitas vezes é Deus usando a pessoa para falar comigo e com você. Né? Deus usou o jumento para falar com Balaão, para repreender ele. O jumento viu e Balaão não viu, o anjo do Senhor. Né? Tá em números lá. Então, a gente vê também que o Senhor, ele diz para mim no 33, para fechar: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e o humilde, e a humildade antecede a honra. Nossa, nós temos que ser, né, sempre humilde na presença do Senhor, ter temor, ter respeito, porque aquilo que você não quer para os outros, não faz para você. O que você não quer para você, não faça para os outros. Não minta, não engana, não defrauda, sabe? Não seja uma pessoa arrogante, soberba, não fique gritando. Faça aquilo que é certo, tá bom? Hoje é um dia que Deus falou muito no meu coração com essa palavra. Sei que o Senhor falou com você também, tá bom? Deus abençoe. Tenha um dia abençoado. Deus abençoe. Ficar na paz. Um bom dia.